Paz e graça, meus irmãos, sou o pastor Isvan, da Primeira Igreja Batista de Atos, amém, irmãos? Bem, meus queridos e amados, hoje iremos tratar sobre mais um tópico desse estudo, línguas estranhas ou línguas estrangeiras. Se encontra o tópico na página 17, o tema lá é incongruência teológica, né? A incongruência de interpretação, vale ao qual os irmãos entendem melhor. Bem, a incongruência ela parte em uma área que nos chama de incoerência, absurdo, né, fora do padrão, inconsistente, né, não tem harmonia, não tem identidade. Tudo isso é incongruência, certo? Quando nós não temos incongruência no texto, nós nunca explicamos o que o texto quer que falamos, mas explicamos aquilo que queremos transmitir. A maioria das doutrinas, irmãos, Adventista do Sétimo Dia, né, Testemunho de Jeová, os Mormons, além dos seus pseudos livros, né, livros pseudos espirituais, né, de visões de anjos, tudo isso é incongruente com a própria nossa Bíblia. A nossa Bíblia expulsa esse tipo de ação porque não tem aspa. O apóstolo Paulo chega a falar, né, acerca dessas seitas, que se um anjo do céu, mesmo que ele descia no céu, o evangelho considere como anátomo. Anátomo significa maldito, né? Então excluído. Então se nós não tiver congruência, vamos ficar incongruentes, né? E o tema principal hoje é a incongruência teológica, quando nós partimos de uma visão nossa, e essa visão ela não tem respaldo literal bíblico, é só um achar nosso, uma composição nossa para que alguém acredite na nossa fala ou então no nosso pensamento. Bem, irmão? Bem, o que acontece? Quando nós pensamos, irmãos, que estamos indo bem em uma explicação, muitas vezes nós estamos errando, tirando aquilo que o texto fala e colocando inchaço nosso no texto. Eu vou dar um exemplo. Há poucos dias eu vi uma irmã ministrando, né? Ela falava sobre Marta e Maria, disse que quando Jesus entrar na casa, lá ele adentra e fala com Maria. O texto é claro, o texto é uma explicação clara que Marta, ela se incomoda porque a irmã não está ajudando ela. E ela automaticamente tenta redarguir Jesus, dizendo, olha, Senhor, vamos parar um pouco aí, porque a minha irmã, não é lícito que ela trabalhe comigo. Jesus olha para ela, Marta, estás atribulada. Ele queria dizer, tu não sabe o que tu está fazendo, minha irmã. Eu não vou estar sempre aqui. Dê valor. Ela sabia que Jesus, quem era Jesus, ela sabia que Jesus estava ali. Só que Marta, a interpretação da irmã sobre Marta era falar que Marta era um exemplo, que mesmo ela estava trabalhando, mas estava ouvindo Jesus. Isso não está no texto. Jesus repreende ela. Você nota que tem uma incongruência. Marta, em João 11 também, a mesma sorte que ela vai lá, né? Jesus, Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aqui Jesus vai dar um paliativo para ela, a questão do amor, fala assim, ó, meu filho, ele vai ressuscitar. E ela, não, mas eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, mas ela queria. Eu consigo analisar um pouco. Marta, ela não é uma pessoa melancólica, ela não é fleumática, ela é um pouco sanguínea, ela é uma pessoa impaciente com as coisas. Ah, pastor, então ela não foi salva. Não, ela foi salva. Agora, usar um texto, né, de uma mulher que está passando um mau testemunho, dizer que ela, aquela mulher, que nos dois textos, ela não tem nenhum testemunho sobre acerca de uma pessoa prudente, uma mulher sábia, como diz Provérbios 14, isso é incongruente com o texto. Você está fazendo uma incongruência, você está tentando destruir, distorcer um texto. Para a sua explicação está errado, é melhor você fazer isso com Maria, não com Marta. Você entende a incongruência? Né? Que muitas vezes a pessoa lê um texto, fala o que quer, mas não fala o que o texto está deixando a ser falado, certo? Então, queridos, lá na página 17, quero eu falar sobre as línguas estranhas. Elas são realmente dirigidas pelo Espírito Santo? Devemos sim levar isso literal?
Vamos ver. Como o apóstolo Paulo se refere a uma pessoa que fala em línguas estranhas? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 9, o apóstolo Paulo primeiro fala que está falando ao ar. Falando ao ar. Você sabe o que é falar ao ar? Falar ao ar, irmão, é como alguém estivesse louco. É dito isso no 23. Seria como se estivesse falando, seria como se fosse loucos. Falando como louco. Quando ele fala isso no 9, falando ao ar, ele repete isso no 23. Certo? Então, primeiro ponto, ele já conota a pessoa como louco. É o apóstolo Paulo, é só fazer uma leitura linear do texto. Logo no 11, o apóstolo Paulo diz que se tu não pronunciar a palavra bem inteligível, como se entenderá o que diz? Como é que você vai fazer as coisas corretas, que você não tem explicação para aquilo? E aí ele chama de bárbaro. Ele chama de bárbaro. No 15 ao 23, ele chama, você sabe o quê? Ele chama de indoutos. Que é a mesma palavra que aparece no 15, aparece lá, que é o 15:16, aparece lá no 23. Ele chama de indoutos. Lá no 10, ele chama, ou no 11 ele chama de bárbaro. E no 20 ele chama de menino. Então ele classifica essas pessoas como, me perdoe o que eu vou falar, mas eu tenho que falar, como loucos, como bárbaros, como indoutos e meninos. Pastor, onde é que está a incongruência? A incongruência é que as línguas estranhas não é do Espírito Santo. Ela não tem nenhuma qualificação para ser chamada de uma linguagem, não linguagem, que linguagem é demonstrativa, de um idioma, de uma língua que tenha congruência com a verdade prática do Evangelho. O escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva e eficaz. Ele quer dizer que ela é funcional. Certo? Pastor, e a incongruência? A incongruência está aí. Se você pega Atos 2 e coloca as línguas estranhas, qual é? O que vai ficar concluso aí? Me explique aí. Não fica uma contradição fora do padrão? Está fora do padrão. Porque não tem padrão aí. Não tem uma ligação real do texto. Ou então, os dias de hoje, não tem uma ligação real com a palavra simples do ide, o qual Jesus fala em Mateus 28 e também em Marcos 16, 17. Não tem cabimento. Você pode até introduzir, você pode introduzir, sim, isso falando que é de Espírito de Deus, mas não é. Isso é uma composição de 1901 a 1906. Nenhum dos pais da igreja, nenhum dos reformadores, e até hoje, tocaram nesse assunto. Porque eles examinavam as escrituras. Só de 1901, com Charles, na escola bíblica Bethel, ele doutrinou. Em 1906, veio o grande movimento, que é o espetáculo. Então, as línguas estranhas não é ápice, irmão, do Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala o fruto do Espírito. Diz lá, o fruto do Espírito é amor, quer dizer, caridade. É amor. É o quê? Ser longânimo. É o quê? Ser benigno. Está lá o fruto do Espírito. Não tem nada a ver, irmão. É só uma explicação clara para os irmãos. Então a incongruência é quando você fala o que o texto não está querendo passar. Isso aí é por sua conta. Você não lê o texto e aí você é induzido a um erro porque você não
tem um querer, não quer ter capacidade de compreender algo que é claro, certo? É por isso que muitos, irmãos, caem em contradição. Muitos caem em contradição, certo? Não fazem leituras lineares de um texto tão claro como esse. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.